Você já esteve numa roda de amigos, todo mundo rindo e concordando, mas lá no fundo, uma vozinha dizia: espera aí, eu não concordo com isso? E mesmo assim, você ficou em silêncio? Se a sua resposta for sim, saiba que você não está sozinho. Esse fenômeno tem nome: conformidade social. E hoje, vamos mergulhar fundo para entender por que fazemos isso, mesmo quando vai contra o que acreditamos. Imagine a cena: um jantar com pessoas que você admira. O papo flui, as risadas são altas, mas de repente, alguém faz uma piada que te deixa desconfortável. Uma piada com um tom preconceituoso. Talvez. Você olha ao redor, ninguém parece se importar. Pelo contrário, todos riem. O que você faz? A pressão para se encaixar para não ser ou estragar prazeres é imensa. Você força um sorriso, desvia o olhar e o momento passa. Mas a sensação ruim fica. Essa é a essência da conformidade. Ajustar nosso comportamento, nossas atitudes e até nossas crenças para nos alinharmos com as normas de um grupo. E isso não acontece só em jantares. Acontece no trabalho, na faculdade, na família e, claro, nas redes sociais. Para entender melhor, vamos voltar no tempo. Para a década de 1950, um psicólogo chamado Salman Ash conduziu um dos experimentos mais famosos da história da psicologia. Era simples. Ele mostrava a um grupo de pessoas uma linha e, ao lado, 3 outras linhas de tamanhos diferentes. A tarefa era dizer qual das 3 linhas tinha o mesmo comprimento da primeira moleza, certo? Só que tinha um truque. No grupo, apenas uma pessoa era o participante real. Todos os outros eram atores, instruídos a dar a resposta errada de propósito. Imagine você nessa situação. Na primeira rodada, todos dão a resposta correta. Na segunda, também. Mas na terceira, quando a resposta óbvia é a linha B, o primeiro ator diz linha A, o outro ator também diz linha A, o terceiro, o quarto, todos eles. Agora é a sua vez. Seus olhos te dizem que a resposta é B, mas um grupo inteiro de pessoas está dizendo que é a alternativa. O que você faz? Surpreendentemente, cerca de 75% dos participantes se conformaram com a resposta errada do grupo pelo menos uma vez. Eles sabiam que estavam errados, mas a pressão para pertencer, para não ser o diferente, foi mais forte. Ash identificou 2 razões principais para isso. A primeira é a influência social informativa. Basicamente, a gente pensa: se todo mundo está dizendo isso, talvez eles saibam de algo que eu não sei. Talvez eu esteja vendo errado. Começamos a duvidar da nossa própria percepção. A segunda é a influência social normativa. Essa é ainda mais poderosa. Aqui, nós sabemos que o grupo está errado, mas temos medo de sermos julgados, ridicularizados ou até excluídos se formos contra a maré. É o medo de não ser aceito, de ficar de fora. É o desejo de pertencimento falando mais alto. Pense no ambiente de trabalho. Uma nova política é implementada e todos os seus colegas a elogiam na reunião, dizendo como ela vai melhorar a produtividade. Você, no entanto, consegue ver várias falhas que podem prejudicar a equipe a longo prazo. Você levanta a mão para falar ou pensa: melhor não criar caso. Se todo mundo concorda, quem sou eu para discordar? Muitos de nós escolhemos o silêncio. O resultado? Uma política ruim pode ser implementada, causando problemas que poderiam ter sido evitados se uma única voz tivesse se manifestado. Esse fenômeno é conhecido como groupthink, ou pensamento de grupo. Acontece quando o desejo de harmonia e conformidade dentro de um grupo leva a decisões irracionais ou disfuncionais. As pessoas param de avaliar alternativas, de serem críticas, tudo para não perturbar o consenso do grupo. Isso já causou desastres históricos, desde decisões políticas equivocadas até acidentes de engenharia. E as redes sociais, elas são um caldeirão de conformidade social. O sistema de curtidas e compartilhamentos é, em si, um mecanismo de pressão social. Quando vemos um post com milhares de curtidas, somos mais propensos a concordar com ele, mesmo sem analisar o conteúdo a fundo. É a tal da prova social. Se tanta gente gostou, deve ser bom, certo? Da mesma forma, o medo do cancelamento ou de receber uma enxurrada de comentários negativos nos faz pensar 2, 3, 10 vezes antes de postar uma opinião que fuja do consenso da nossa bolha. Nós nos autocensuramos para evitar o conflito, para manter nossa imagem social intacta. Acabamos vivendo em câmaras de eco, onde só ouvimos opiniões que reforçam as nossas, e o medo de discordar nos impede de ter conversas realmente produtivas. Mas então, estamos condenados a sempre seguir a multidão? A resposta
é não. E a chave para quebrar esse ciclo começa com a autoconsciência. O primeiro passo é reconhecer quando estamos sentindo a pressão para nos conformar. É aquela sensação de desconforto, aquela vozinha interna que estamos tentando ignorar. Quando você sentir isso, pare e pergunte a si mesmo: eu realmente concordo com isso? Ou estou apenas seguindo o fluxo para evitar problemas? Ter essa clareza é fundamental. O segundo passo é fortalecer a sua convicção. Se você tem certeza sobre algo, se seus valores estão sendo desafiados, encontre a coragem para se manter firme. Lembre-se do experimento de Ash, quando ele adicionou apenas um outro ator para dar a resposta correta junto com o participante. A taxa de conformidade caiu drasticamente. Ter um único aliado pode fazer toda a diferença. Seja esse aliado para si mesmo e potencialmente para outros que também estão em silêncio. Isso não significa que você precisa arrumar briga em todas as situações. Existe uma diferença entre ser assertivo e ser agressivo. Você pode discordar de forma respeitosa, em vez de dizer: vocês estão todos errados. Você pode tentar algo como: entendo o ponto de vocês, mas eu vejo por uma outra perspectiva. Já pensaram que? Ou essa piada me deixou um pouco desconfortável. Posso explicar por quê? Muitas vezes, as pessoas nem percebem o impacto de suas palavras ou ações. Ao se manifestar de forma calma e construtiva, você pode não apenas se manter fiel a si mesmo, mas também pode fazer o grupo refletir. Você pode iniciar uma conversa importante que ninguém mais teve a coragem de começar. E se o grupo reagir mal? E se você for julgado ou excluído? Sim, isso é um risco real. E é por isso que a coragem é tão necessária. Mas pergunte-se: vale a pena pertencer a um grupo onde você não pode ser você mesmo? Onde você precisa silenciar seus valores para ser aceito? A longo prazo, a paz de espírito que vem de ser autêntico é muito mais valiosa do que a aceitação superficial de um grupo que não te respeita de verdade. Pense nos grandes líderes e inovadores da história. Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Callaloo. Todos eles foram vozes dissidentes. Eles desafiaram o status quo, foram contra a opinião da maioria e, por causa disso, mudaram o mundo para melhor. A mudança raramente vem do consenso. Ela vem da coragem de um indivíduo que ousa dizer: acho que podemos fazer isso de uma forma diferente. Então, da próxima vez que você estiver naquela roda de conversa e sentir a pressão para concordar com algo que vai contra seus princípios, lembre-se deste vídeo. Lembre-se do experimento de Ash. Lembre-se que sua voz tem valor, mesmo que seja única. Não estou dizendo para você se tornar um do contra-profissional. A cooperação e a harmonia social são importantes, mas elas não devem vir ao custo da sua integridade, da sua consciência e do progresso. O verdadeiro desafio é encontrar o equilíbrio, saber quando se adaptar e quando se manter firme. Comece pequeno. Na próxima reunião de família, se um comentário te incomodar, tente expressar sua opinião de forma educada. No seu grupo de amigos, se a decisão for fazer algo com que você não concorda, sugira uma alternativa. Cada pequena atitude de autenticidade fortalece seu músculo da coragem. Viver uma vida autêntica exige bravura. Exige que a gente aceite o desconforto de às vezes ser a voz solitária na multidão. Mas a recompensa é imensurável. A liberdade de ser quem você realmente é. E ao fazer isso, você pode inspirar outros a encontrarem suas próprias vozes também. O silêncio pode parecer seguro, mas muitas vezes é no som da nossa própria voz, mesmo que trêmula, que encontramos nossa verdadeira força. Obrigado por assistir até aqui. Se você já passou por uma situação assim, compartilhe sua experiência nos comentários. Como você lidou com a pressão? Vamos continuar essa conversa. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos 8 Mays.